Perfeito. Eu, assim como muita gente, eu acreditei na chegada do Júlio Casares à presidência. Vou explicar por quê. Uma pessoa jovem, uma pessoa que vem do mercado profissional e uma pessoa que aparentemente não tinha problema com dinheiro, então não tinha problema de, sabe, a gente sempre fala que no futebol, principalmente em sistema de clube, quem é o presidente ele precisa ter tempo para se dedicar ao clube e precisa ser bem de vida para não precisar do dinheiro do clube. Isso a gente sempre fala e com todos os presidentes. Então, para mim, apesar do Júlio Casares participar de todas as outras gestões, né, ora como no marketing, ele era um cara que a gente imaginava que ele iria esperar a vez dele, como é sempre no São Paulo. Você tem uma hierarquia lá de presidentes e de cargos, e na vez dele ele ia promover as mudanças necessárias do São Paulo, inclusive até recuperar a desastrosa gestão do Leco, né? Então, repito, acreditei no Júlio Casares no começo, como muitos outros. E eu falo isso porque tem muitos outros aí que parece que saíram do barco desde lá do começo. Não é bem assim. Até 2023, eu sempre também. Essa história de 2023 é boa, porque eu sempre faço um balanço de presidentes lá no blog, de 2006. Desde 2006, quando o Juvenal era presidente. E assim é um balanço dos anos, né, do presidente. Então a gente faz sempre crítica pontual e depois no final eu faço um balanço. E esse balanço do Casares eu achei que foi bom, sim. O Casares recuperou principalmente a receita do marketing. É, Qual que é a diferença do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo e do Vasco da Gama? Nem o Palmeiras tanto, mas a gente pode botar até o Palmeiras também nesse balaio, em relação a todos os outros clubes do Brasil: torcida e receita, tá? Então você tem possibilidade, com uma torcida que você tem desses grandes clubes, de fazer boas gestões com receitas acima das despesas, né? Então a torcida levanta. Então, se você tem capacidade de aumentar a receita do sócio torcedor, do, do estádio, enfim, das suas propriedades, né, do licenciamento, né, recriou a Sal Store, enfim, fechou com a New Balance, então deu uma mudada, muita gente chiou no começo, mas depois a New Balance começou a fazer algumas camisas legais, teve assim essa aceitação, principalmente a camisa do ano passado, a camisa preta do ano passado, que é sensacional, né? E também teve aquela parte da Adidas que teve o Tele, a camisa do Tele, foi muito legal também. Então eu acreditei, eu peguei e falei, não, vamos dar o voto de confiança e acho que vai ter uma transição aí para um futebol profissional. E aí, 2023 eu falei tudo isso aí. Eu falei assim, tá legal. Agora, a segunda gestão do Casares, que aí é até motivo de suspeita por conta de virada de mesa, de golpe, que todo mundo fala. Eu não falo que é golpe porque é aceito pelo Conselho Deliberativo e pelos sócios. Os sócios votaram no Conselho Deliberativo, o Deliberativo fez isso, então, cara, eles que se virem lá, né? É uma virada de mesa, vamos dizer assim. Golpe eu acho um nome muito, muito duro. Aí a gente começa a suspeitar, né? E aí o momento que eu realmente quebrou o vaso com o Júlio Casares, porque até meses antes era má gestão, etc. Era dobrar a dívida, que é uma coisa que nenhum São Paulino que se preze gosta. É muito diferente de outras torcidas. O São Paulino sente vergonha dessas coisas, né? Mas a virada de mesa total foi quando foi divulgado o áudio, né?
que você tem aí indícios muito fortes de O do Douglas e da Mara, é isso? isso. Foi no fim, foi em dezembro, foi no começo de dezembro. Eu estava Final até de na novembro Dragões da. ali. Ah, Por aí. Eu estava até na Dragões da Real, eu e o André lá da Dragões, ele me falou, vai vir coisa aí no dia seguinte, e como era da Globo, eu também sabia que ia vir alguma coisa, não sabia o que que era. E aí eu falei, putz, não dá, gente. Aí você está afetando não só o financeiro da instituição, como também a imagem da instituição, né? E aí, a partir daí, todos os posts que eu fiz com relação à política do São Paulo, a Júlio Casares, eu sempre coloquei a minha opinião no blog, que ele tem todo o direito de se defender. Isso não sou eu que estou falando, isso é Constituição, né? Todo mundo tem direito à defesa, mas que exercesse a defesa fora da presidência, claro. o que, que você, o Daniel Perrone de hoje, diria para o Daniel Perrone de 2023 sobre o Casares? Ah, cara, a gente não pode voltar no tempo, mas se pudesse, falaria assim: eu ia continuar elogiando aquele de 2023, como muita gente elogiou. Tem gente que critica até hoje e tem gente que elogiou na época, né? Conheço muita gente que elogiou na época a iniciativa, por exemplo, de voltar a ter público, voltar a ter shows, né? Hoje a gente vê que é uma coisa perigosa, né, para o esportivo. O naming rights era assim, era uma coisa que o torcedor sempre pediu e veio. Mas o que eu falaria hoje pro Perrone de 2023 primeiro, aposta na Copa do Brasil que vai ganhar. Essa é a primeira coisa que eu falaria para ele. Mas, assim, em relação à política do São Paulo, assim, a coisa vai piorar. Cuidado, Perrone de 2023, porque a coisa vai piorar. A coisa melhorou para depois piorar, porque 2023 a gente não pode esquecer. Foi o ano da conquista da Copa do Brasil, todo mundo estava eufórico, o que a gente fez para conquistar essa Copa do Brasil, principalmente trazendo o Lucas e trazendo o Rames Rodrigues, estourou os cofres do clube, tá? E um outro Uhum. aprendizado que a gente só tem depois de uma conquista grande, que fazia tempo que a gente não tinha essa conquista grande. 80% da premiação dessa conquista grande, 70, 80% vão para os jogadores, tá? Então, os louros de uma conquista grande, eles só vão ser realmente vistos no São Paulo Futebol Clube ou em qualquer outro clube, se ele tiver várias conquistas sempre, todos os anos. Uma conquista só, acontece o que aconteceu, sabe? É muito bom, o clube não tinha esse título, mas assim, em termos financeiros não resolve nada.